Olá, olá! Boa noite! Boa noite, boa noite! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Corrigindo a Diástase. Todas as segundas e quintas, às 19 horas, eu estou aqui com essa nossa novela, esse nosso programa que é o Corrigindo a Diástase. Vamos chegando, sejam bem-vindas. E também, quem assiste essa live depois, né, assiste gravado, também se sinta bem-vindo ao programa, bem-vinda ao programa. Vamos chegando, me falem se vocês estão ouvindo bem. De vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui pro lado, porque eu estou testando fazer também essa transmissão pelo YouTube. Então, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindas, mais uma vez, ao Corrigindo a Diástase. Aqui, nesse programa, nessa nossa mini novela, eu falo tudo o que você precisa saber nessa jornada em busca de corrigir a diástase e acabar com a barriguinha indesejada. Para quem não me conhece, eu me chamo Cris Alberti, eu sou professora de Educação Física, sou especialista em diástase e também em exercícios para as gestantes, para mulheres no pós-parto. E o tema de hoje é bastante interessante. Nós vamos abordar hoje um tema que não é muito falado, mas que é até comum, assim, não é tão raro acontecer. A diástase causa refluxo? O que vocês acham? Será que causa refluxo? Deixa eu ver, aqui tá funcionando. Bom, então vamos lá. A gente precisa entender, antes de mais nada, que o nosso organismo, ele funciona como um reloginho, né? Com aquelas catracas que uma se liga na outra e aí faz a engrenagem rodar. Mais ou menos isso, mais ou menos dessa forma, o nosso corpo funciona. Tudo está interligado, né? Então, quando a gente fala em diástase, as pessoas focam muito apenas na distância que existe entre esses músculos mais superficiais. Porém, a gente vem falando muito aqui, batendo muito nessa tecla, de que a diástase vai muito além de uma questão estética. É óbvio que uma barriguinha para frente, um estômago alto, uma barriga de pochete, ou então aquela barriga que parece de grávida, ela influencia sim na nossa vida, né? Quem é que quer olhar no espelho e se sentir mal? A gente quer olhar no espelho e quer se sentir bem, né? Então é lógico que a estética funciona, que a estética importa. Não estou dizendo que a estética não tem importância. Porém, muitas pessoas acham que é apenas uma questão estética e não é. É uma questão de funcionalidade. É uma questão de que o nosso corpo precisa funcionar de forma equilibrada, tá? Então essa é a primeira coisa que a gente tem que deixar claro, que a diástase vai muito além da estética. Qual é o problema quando a gente não corrige a diástase? Gente, seja diástase ou seja um abdômen incompetente, a gente tem um problema muito sério, porque no nosso tronco como um todo, né, a gente é um cilindro. Então, o nosso tronco como um todo, ele é responsável pela respiração, então a gente respira no tronco. O nosso tronco é responsável também pela nossa excreção, ou seja, pela eliminação, né, de fezes, de urina. É responsável pela nossa estabilidade, ou seja, eu preciso estar estável, eu preciso ter um mínimo de estabilidade no meu corpo para que eu possa caminhar. Se eu tenho algum problema relacionado aos músculos, aos tecidos do meu tronco, eu não tenho uma marcha tão eficiente, eu não vou correr, eu não vou ter equilíbrio. Por exemplo, uma coisa muito comum quando a gente está fazendo uma aula de qualquer coisa, uma aula coletiva, aula de yoga é muito comum, né? Vai fazer alguma postura que precise ficar em um pé só, né? Postura de equilíbrio, a gente sempre fala, ativa o seu abdômen. Ativa o seu abdômen. Por quê? Porque eu preciso de estabilidade. Se essa região não está estável, se ela está frouxa, se ela está mole, a gente não tem equilíbrio. A gente não tem uma boa distribuição de força. Então, eu falei da respiração, eu falei da estabilidade, eu falei da excreção, né? A mobilidade, né? Que faz parte também. E todo
o funcionamento das nossas vísceras. Então, a nossa digestão, que é uma função super importante no nosso corpo, também acontece no tronco. Então, esse tronco, ele precisa estar funcional, o mais funcional possível. Quando a gente tem a musculatura, principalmente a musculatura interna, gente, esqueçam os gominhos. Quando a gente tem uma musculatura interna fraca, a gente vai ter algum problema, alguma disfunção. Por quê? Porque essa musculatura interna é que dá sustentação para que os órgãos e as vísceras funcionem de forma adequada. Também vai dar sustentação para a coluna que está aqui atrás. Eu preciso dessa musculatura interna funcional, né, bem trabalhada, para que as coisas ali dentro aconteçam. A digestão, a excreção, para que a respiração lá em cima depende do funcionamento visceral também. Porque eu preciso pensar no diafragma, que é o músculo do teto do meu cilindro, né? Então tá tudo interligado. E aí, precisa ficar claro isso, que a gente precisa corrigir qualquer disfunção que esteja atrapalhando o nosso corpo, seja diástase ou seja um abdômen incompetente. Então, eu vou sempre bater nessa tecla. A diástase vai muito além de uma questão apenas estética, ok? Vamos para o próximo passo. Pausa para o cafezinho. Bom, quando a diástase não é corrigida, então, esse funcionamento dos órgãos internos já fica comprometido. Além disso, a pessoa vai ter dores nas costas, provavelmente. Ela vai ter uma postura ruim. E aí, gente, entra uma coisa muito importante. Quando a gente não tem um alinhamento postural, um alinhamento do nosso corpo e uma estabilidade, acaba acontecendo uma sobrecarga. Alguma região vai ser sobrecarregada. Então, se eu fico sentada o tempo todo, numa má postura, eu estou sobrecarregando a minha parede abdominal, eu estou sobrecarregando o meu assoalho pélvico, tá? Então, se não há alinhamento e estabilidade, há sobrecarga. Alguém vai estar trabalhando além da conta. Então, a gente precisa de alinhamento postural e de estabilidade. Então, não tem como você ter alinhamento postural e estabilidade se você tem uma diástase, que é uma falha aqui na frente, ou se você tem uma incompetência abdominal, ou seja, se os músculos que deveriam trabalhar, que deveriam fazer a contenção do seu abdômen não funcionam, tá? Então, batemos bem esse ponto. Agora, eu vou contar pra vocês uma história pra gente chegar juntos a essa resposta, se a diástase pode causar refluxo. Eu tive uma aluna que, aliás, eu tenho várias alunas, né, com várias histórias, mas essa foi bem assim, me marcou bastante. Eu fui atendendo ela, a gente foi fazendo trabalho, a gente fazia várias técnicas, né, sempre com a ideia de melhorar a diástase dela. Ela tinha uma diástase já considerável, era mãe de 3 filhos, então já tinha tido 3 gestações. E aí eu fui fazendo atendimento e a gente foi observando a melhora, a diástase realmente foi reduzindo o seu espaçamento, ela foi adquirindo competência abdominal, ela tinha uma discreta perda de urina que também evoluiu bem, que também melhorou. E aí um dia, já tinha, sei lá, uns 3 meses que a gente estava fazendo um trabalho, ela viajou e ela voltou de viagem e me fez uma pergunta. Ela falou assim: Cris, esses exercícios que a gente faz, eles são capazes de melhorar o refluxo? Eu falei, sim, porque o refluxo muitas vezes ele está, né, relacionado aos maus hábitos, né, o tipo de alimentação, a própria postura, fraqueza muscular, tudo isso. Mas por que você está me perguntando isso? Ela falou assim: não, porque meu marido me chamou a atenção durante a viagem que eu sempre tomo remédio para refluxo. Eu sempre tomei remédio para refluxo no dia a dia, e quando a gente viaja, ele sabe que eu não posso sair sem o tal saquinho de remédio. E nessa viagem, ele percebeu que eu não tomei nenhuma vez o remédio pro refluxo. E ele perguntou: você não tá sentindo refluxo? E ela falou: caramba, faz tempo que eu não sinto refluxo. Olha que legal. E aí eu fui explicar para ela o que acontecia. O que acontece, gente? Eu fiz toda essa introdução para falar para vocês que nós funcionamos como uma engrenagem de relógio, né? Aquela maquininha do relógio que uma coisa vai engrenando na outra e vai fazendo a roda girar, vai fazendo o relógio funcionar, exatamente para explicar isso. O que é o refluxo? Então imagine o seguinte, deixa eu pegar um saquinho aqui.
aqui, meu bichinho. Eu tenho o estômago, certo? O estômago, ele é feito de um tecido específico que aguenta o suco gástrico. O suco gástrico, ele é ácido, tá? Então, tudo que tá aqui dentro do estômago, beleza, o estômago é capaz de aguentar isso. O que é um refluxo? Esse líquido ou esse conteúdo do estômago, ele vaza para o esôfago, que é o canal por onde entra a comida no nosso estômago. Quando esse conteúdo, vamos dizer assim, do estômago vaza para o esôfago, as paredes do esôfago não têm proteção para esse ácido. Por que que não tem? Porque não é um lugar para que aconteça a digestão, né? O alimento desce pelo tubo e a digestão vai acontecer no estômago. Então, por isso, o estômago tem sim um tecido protetor contra esse ácido. Mas o refluxo é o quê? Essa inversão. O conteúdo do estômago subiu para o esôfago. E aí a pessoa sente ardência, sente queimação, é muito incômodo aquilo, né? Então, isso é o refluxo. Mas quais são as causas do refluxo? Gente, a obesidade pode causar refluxo, a gestação pode causar refluxo. Por quê? A gente tem, lembra que eu sempre falo que a gente tem um músculo aqui em cima que é o diafragma. E aqui abaixo a gente tem todos os órgãos e vísceras. Se essa pressão interna aqui embaixo está mal distribuída e ela está pressionando aqui esses órgãos e vísceras contra o diafragma, se esse esfíncter, se o anelzinho que fecha aqui a saída do estômago não estiver bom, esse conteúdo vai vazar. Então, a pressão que está aqui embaixo vai empurrar esse líquido para cima. E aí, às vezes, até o estômago pode se deslocar um pouquinho para cima do diafragma, tá? E isso vai causar esse desconforto, que é eu nunca tive refluxo, mas é uma queimação muito forte. As pessoas que têm refluxo descrevem isso como uma coisa muito ruim. Então, voltando atrás, isso tudo aqui dentro da nossa cavidade abdominal tem que funcionar plenamente. Se eu tenho um excesso de pressão aqui dentro, ou se essa pressão está mal distribuída, se eu me mantenho numa postura ruim, o tempo todo esse estômago está espremido ali, aí eu gero uma pressão contra o estômago força lá em cima e ele faz o quê? Leva o conteúdo para cima, gerando esse tal refluxo. Então, gente, a diástase, qual é o grande problema da diástase com relação à pressão intraabdominal? A pressão intraabdominal aqui dentro, ela é benéfica. Ela vai fazer com que os nossos intestinos funcionem, com que o nosso processo digestivo funcione. Ela é necessária, ela é importante. O problema é quando ela está mal distribuída. Então, se eu me mantenho numa postura ruim, pense, se eu tenho diástase, eu não consigo manter a minha postura alinhada. Então, se eu estou numa postura ruim, eu estou comprimindo o meu estômago, e aí o meu estômago faz o quê? Vaza esse conteúdo vai para o meu diafragma, vai para o meu esôfago. Então, esse conteúdo vai para o esôfago e começa a gerar aquela queimação. Então, eu posso sim afirmar que diástase causa refluxo, tá, gente? Isso é para mostrar para vocês o quanto a diástase vai além da questão estética. Tá? Então, se eu tenho diástase, eu provavelmente não consigo manter uma postura alinhada. Então, se eu não tenho um abdômen funcional, se eu não tenho essa musculatura interna bem trabalhada, eu não consigo manter uma postura. E se eu não consigo manter a postura, eu vou estar o tempo todo comprimindo esse estômago a fazer esse transbordo do conteúdo para o esôfago. Conversando com a Maria, eu nem sei se eu podia falar isso, Maria, mas ela comentou de um incômodo que a filha dela tem. A filha dela é pequena, é uma criança. Mas o que acontece? E acontece muito, não só com a filha da Maria, com a minha filha, que é adolescente também. A postura errada na hora de comer, né? Essa postura de qualquer jeito. Lembra que eu falei no início que o alinhamento postural e a estabilidade são responsáveis para que a gente não tenha nenhuma sobrecarga em nenhuma parte do corpo. Então eu preciso manter isso alinhado. Se eu sento para comer de qualquer jeito, né, lá largada, eu vou estar comprimindo esse estômago. Além do estômago, eu vou estar comprimindo o meu assoalho pélvico lá embaixo. Tudo vai vazar. Então, essa pressão intraabdominal, ela tem que estar bem distribuída. Como é que a gente distribui bem essa pressão?
mantendo um alinhamento corporal e mantendo uma ativação, um trabalho de fortalecer a musculatura mais interna. Eu não estou falando dos músculos dos gominhos, estou falando dos músculos da camada mais interna. Então, quando a gente tem uma diástase, a diástase geralmente ela está relacionada a uma fraqueza muscular, né? Existe uma fraqueza muscular muito grande. Se existe essa fraqueza das paredes internas, essa pressão intraabdominal ela não vai estar bem distribuída. Ela vai estar mal distribuída. Ela pode estar comprimindo, empurrando lá em cima o estômago, ela pode estar empurrando o assoalho pélvico, ou ela vai estar empurrando a parede abdominal, causando cada vez mais o aumento dessa diástase, tá? Então, as causas do refluxo podem ser maus hábitos, má postura, alimentação errada, né, que entra aqui nos maus hábitos, a má postura, a fraqueza muscular em geral, mas principalmente das camadas mais internas, a diástase nada mais é do que uma alteração, né, em toda essa parte ela está disfuncional, ela não está funcional, ela não está funcionando como ela deveria, né, e a parede abdominal não está funcionando como parede, né, e aí consequentemente a pessoa não consegue manter um alinhamento postural que ela precisa. Então, a postura também vai muito além de só aliviar dores nas costas, por exemplo, ou só parecer bonita na foto. A postura, ela é responsável pelo bom funcionamento de todo o nosso organismo. Então, sentar-se sobre os isquios, ombros para baixo e para trás, isso tudo é importante. E aí, se a pessoa não corrige a diástase, ela não consegue manter essa postura alinhada durante muito tempo. Ela fica por um tempo e daqui a pouco ela cansa. Por quê? Porque precisa fortalecer a musculatura que dá essa sustentação. A musculatura do nosso corpo funciona como as paredes de uma casa. Se você não tem essas paredes trabalhadas, você não consegue sustentar a sua casa. Sua casa vai desabar, tá? Então, isso é importante, é preciso que fique claro. Então, uma vez diagnosticada, a gente primeiro faz o diagnóstico, lá faz o autoteste para saber se tem diástase ou se tem um abdômen incompetente. Feito isso, a gente precisa trabalhar para corrigir essa diástase. E às vezes a pessoa não dá importância para isso na hora e vai rolando durante muito tempo. E aí as coisas vão se complicando, né? E aí, se você permanece durante muito tempo com essa postura errada e sempre com essa compressão do estômago lá para cima, a gente tem uma estrutura aqui que chama esfíncter, né? É o que faz o fechamento do estômago para que não passe para o esôfago. Só que de tanto você sentar errado, de tanto você ter uma pressão interna mal distribuída, você vai empurrando isso tanto que você cansa esse seu esfíncter. E aí você vai precisar de um trabalho muito mais profundo para que você consiga trabalhar novamente esse esfíncter para que ele feche aqui e não deixe esse conteúdo sair. Outra coisa que prejudica muito a qualidade desse tecido do esfíncter é o cigarro. O cigarro, na verdade, ele prejudica todos os tecidos do corpo, mas principalmente esses tecidos esfincterianos, tá? Então, fujam do cigarro. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Eu já falei como a diástase afeta o estômago, né? Primeira coisa que a gente percebe quando a gente tem a diástase é uma digestão mais dificultada e uma excreção mais dificultada. O que é isso? A pessoa fica com aquela sensação de empachamento, que tá empanzinada, o estômago parece que demora muito tempo para se esvaziar, né? Aquela digestão fica mais lenta, porque tá tudo solto ali, né, gente? Não tem a pressão intraabdominal, ela é útil, ela é necessária, ela tá ali por um motivo, né? Então, quando ela não tá bem distribuída, o estômago tende a ficar mais preguiçoso para trabalhar. A outra coisa são as alças intestinais, são os nossos intestinos. Eles também precisam da boa postura e também de um funcionamento da camada interna da musculatura, tá? A camada interna é que vai ajudar ali no peristaltismo. Se isso não está bem trabalhado, se isso está frouxo, se isso está solto, a gente vai ter sim comprometimentos intestinais. Então não é raro que a gente atenda mulheres com diástase que relatam muito essa questão da constipação. E olha que coisa interessante. A pessoa constipada vai ao banheiro e faz o quê? Faz força. Quanto mais força ela faz, mais ela empurra essa pressão para barriga, para a parede abdominal. E mais ela abre essa distância, mais ela força essa distância,
né? Então é um círculo, né? Um círculo vicioso. Então, quanto mais ela demorar para trabalhar essa musculatura interna e reorganizar essa postura dela, mais ela vai ter a constipação, e quanto mais constipada, mais força ela vai fazer e mais longe vai ficar dela resolver o problema da diástase. Então, não tem como, gente, não tem como fugir. Eu sei que eu tenho diástase e eu não vou fazer nada e tá tudo bem, entreguei na mão de Deus, tá? Os problemas vão se agravando, eles vão se acumulando e vão se agravando, tá? Deixa eu ver. Vocês têm alguma pergunta? Podem fazer. Eu tô aqui hoje mascando gengibre para aliviar a tosse. Até agora não tossi nenhuma vez, ainda bem. Vamos lá. Então eu quero deixar bem claro para vocês. Só o alinhamento, o fato de você estar alinhada posturalmente e com essa musculatura trabalhada, com essa musculatura bem desenvolvida, funcionalmente falando, eu não tô falando de abdômen de tanquinho, tipo esse meu aqui, tá? Tô falando de abdômen funcional, camada mais interna. Só isso já evita que você tenha sobrecargas, evita que você tenha problemas de digestão, problemas de excreção e o refluxo, tá, gente? Qual é o tratamento para refluxo? Então, aí vai depender, mas geralmente os médicos orientam uma melhora nos hábitos alimentares, né, principalmente, e alguns médicos falam também sobre hábitos de vida. Então, ele vai falar que você precisa fazer exercício físico, que você precisa emagrecer, porque a obesidade, ela causa, sim, refluxo, tá? Então, vai melhorar os hábitos, vai fazer exercícios físicos, vai melhorar a postura, né? Então, é todo um conjunto de coisas que precisam ser feitas, além da medicação, né, gente? Porque, dependendo do nível de refluxo, é muito forte. E a pessoa não aguenta, né? Ela sofre muito com aquilo. Então, ela precisa tomar também medicação para isso. Então, que fique bem claro para vocês. Se fala muito aí nas redes sociais sobre a pressão intraabdominal. A pia, aumentou a pia, aumentou a pressão intraabdominal. A pressão intraabdominal não é o problema, tá? A pressão intraabdominal, ela é necessária para o funcionamento dos nossos órgãos e das nossas vísceras. Essa pressão que tá aqui dentro é como se fosse um balão, né? E ele funciona aqui embaixo em conjunto com o pulmão. Então, por exemplo, quando você inspira lá em cima que o pulmão enche, o diafragma abaixa e comprime aqui, e vice-versa. Quando você expira, o diafragma sobe e a gente ganha um espaçamento aqui nos órgãos e nas vísceras. Então, essa pressão que está na parte baixa do nosso abdômen, que está aqui abaixo das costelas, na cavidade abdominal mesmo, ela é importante e necessária. O problema é quando ela está mal distribuída, quando ela está empurrando os órgãos lá para cima, em direção ao diafragma, e isso vai atrapalhar o funcionamento dos órgãos, das vísceras e também da respiração, tá? E por exemplo, se também ela estiver mal distribuída e estiver indo em direção ao assoalho pélvico, então comprimindo esse assoalho pélvico, né, também vai ser ruim, porque vai sobrecarregar um tecido que não é para estar sobrecarregado. Se ela estiver mal distribuída, indo para frente, ela vai estar forçando aqui essa região, que para uma pessoa que já tem diástase, esse tecido aqui, ele está fragilizado. E aí, essa pressão vai ficar aqui forçando sempre, forçando cada vez mais esse tecido, tá? Então, o grande problema não é a pressão, é a má distribuição. Por isso, gente, que é importante que vocês entendam, tá? Diástase ou abdômen incompetente, tanto faz, qualquer um dos dois. Uma vez que você diagnosticou, que você identificou que existe esse problema, você precisa passar para o segundo passo, que é o quê? Reorganizar, você precisa acordar essa musculatura mais interna, acordar ela não sabe nem o que ela tá fazendo ali, ela tá solta, ela tá frouxa, ela precisa de um start. Então, acordei, despertei essa musculatura, chamei ela para a vida.
Depois disso, eu vou precisar reorganizar esse corpo, reprogramar esse corpo. Então, mudar uma pessoa que tá ali, nessa postura, com a barriga lá na frente, a gente vai fazer um trabalho de realinhamento postural dela, de reprogramação do corpo dela. Ela precisa ficar nessa postura que eu estou, os ombros para baixo, sentada sobre os isquios, sem sofrimento. Sem que isso comece a arder a coluna dela, doer os músculos das costas. Isso tem que ser natural. Então, esse é o trabalho de reprogramação, de reorganização do corpo dela. Nesse momento, a gente melhora essa distribuição da pressão interna. Como eu falei e volto a repetir, a pressão interna é importante e necessária, mas ela tem que estar bem distribuída. Depois que a gente fez isso, 1 minuto. Eu achei que eu ia acabar a live sem tossir. Depois que você acordou a musculatura, reprogramou, reorganizou o seu corpo, vem a última etapa, que é a etapa de fortalecer essa musculatura. Então eu já trabalhei as camadas internas, eu já dei novamente essa reorganização, essa reprogramação, ativei todo o seu corpo e aí eu entro para blindar isso através do fortalecimento. E aí entram também os músculos mais externos. A gente trabalha a camada interna o tempo todo, mas a gente trabalha também a camada mais externa. Então, eu primeiro identifiquei, depois eu acordei a musculatura, depois eu reprogramei esse corpo e depois eu fortaleci, tá? Então, que fique claro para vocês. A questão da diástase vai muito além da questão estética. A gente vê muito essa fala. Por isso, gente, que é importante trabalhar com várias técnicas. A gente não trabalha, eu não trabalho, a Maria não trabalha com uma única técnica. A gente precisa de um conjunto de técnicas que atuem em cada uma dessas etapas que eu falei para vocês. Do acordar a musculatura, do reprogramar e reorganizar o seu corpo, de fortalecer, tá? Então, uma única técnica, ela é boa num determinado momento, mas eu preciso de outras técnicas para que isso tudo melhore. Tá? Então, se essa musculatura profunda, ela estiver frouxa, ela estiver desacordada, ela estiver dormindo, você vai ter sim sobrecarga em alguma parte. Em alguma parte, algum tecido, algum órgão, alguma víscera vai sofrer com isso. O nosso corpo, gente, ele foi feito para o movimento, ele não foi feito para ficar parado. Nós não somos seres programados para o sedentarismo. Tá? Então, o movimento é importante e necessário. Através do movimento, a gente consegue, por exemplo, solucionar um refluxo. E vocês vejam que a queixa daquela minha aluna não era refluxo. Ela queria corrigir a diástase. E através desse trabalho de corrigir a diástase, de recuperar o abdômen dela depois do 3º filho, ela acabou com um problema que incomodava ela e que ela nem sabia que poderia ser resolvido com exercícios. Então, ela se livrou dos remédios, ela se livrou do refluxo que ela tinha, que incomodava tanto ela e que não foi uma queixa para mim. Ela nunca se queixou, ela só comentou comigo depois que já estava solucionado o problema. Então, olha que interessante. Então, batendo na tecla sempre, a diástase vai muito além de uma questão estética. A diástase envolve função dos nossos tecidos, função dos nossos órgãos e vísceras, função. Coloquem isso na cabeça de vocês, tá? Eu já falei aqui em outras ocasiões que é possível a pessoa viver com uma diástase desde que ela tenha um abdômen funcional. Então, essa distância, ela pode até ser um pouquinho maior do que o que é considerado normal se o abdômen dela for competente. Agora, mesmo que ela tenha um abdômen ali fechadinho, que não exista nenhuma diástase, se ela tiver um abdômen incompetente, ela vai precisar fazer um trabalho para organizar esses tecidos, tá? Trabalhar essa musculatura. Então, é possível viver com diástase se você tiver um abdômen funcional. Agora, se você não tiver a diástase e tiver um abdômen incompetente, não tem jeito. Você vai ter dor nas costas, você vai ter desequilíbrios, você vai ter uma série de problemas. O refluxo pode acontecer também, tá? Então, trabalhar essas camadas internas. Eu gosto de conversar com as médicas, né? E aí, elas falam muito sobre essa qualidade do tecido, gente, quando elas fazem a cesárea. Muitas vezes, na hora de dar os pontos de mães que já tiveram 3, 4, 5 filhos, o tecido tá puído, tá parecendo uma roupa
uma roupa velha, porque não foi feito um trabalho. Então, como eu falei anteriormente, nosso corpo foi feito para o movimento. A gente precisa desse trabalho, desses exercícios. E são exercícios simples, não são nada de complexos, não precisa ir para uma academia, nada disso. Mas a gente precisa fortalecer o centro do nosso corpo. Lembrem que é nele que acontece a estabilidade, acontece a excreção, a digestão e a respiração. É o centro de distribuição de força do nosso corpo. Então, volto a frisar, a diástase pode sim causar um refluxo. E muitas mulheres acabam com o refluxo quando corrigem a diástase e melhoram essa competência abdominal. Tá bom? Eu agradeço a todas vocês que ficaram aqui até o final. Agradeço a quem vai assistir essa live depois. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem os comentários lá que eu respondo. E volto a frisar para vocês que toda quinta-feira e toda segunda-feira, 19 horas, eu estou aqui com mais um capítulo do Corrigindo a Diástase. E aqui a gente bate um papo sobre isso, a gente aborda tudo que envolve a diástase. E o meu grande papel aqui é mostrar para vocês que é muito mais, muito além do que o simples espaçamento que existe entre os músculos mais superficiais aqui da sua barriga, tá? Liguei agora para fazer o seu desafio e te encontrei aqui. Ah, Juliana, que legal! Esse desafio também tá dando o que falar, muito bacana. Então é isso, pessoal. Muito obrigada a todos, todas. E na quinta-feira, hoje é segunda, né? Na quinta-feira, novamente estou aqui às 7 horas, 19 horas, pra gente bater um papo com um assunto bem legal, um tema bem interessante, tá bom? Espero vocês aqui na jornada na quinta-feira.